Olá, sou Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã estou iniciando mais uma Vida de Músico, um programa dedicado aos artistas alagoanos. E hoje tenho a honra de receber um músico, professor e empresário, Naná Villa-Lobos. Grande Naná! Lindo. Bem-vindo, meu amigo, viu? Obrigadão. Show de bola. Porra, que delícia, Igualzinho, viu? do jeito que a gente ensaiou, velho. Perfeito. Primeira vez que a gente tá tocando junto na vida, diga. Rapaz, olha aí. Que legal, cara. Porra. Que legal, Naná. Bem-vindo ao programa. Obrigadão. Aqui esse espaço a gente quer contar um pouquinho da tua história com a música, quer falar um pouquinho da escola Villa-Lobos, né? Sim, claro. Onde você respira, né? E hoje a gente tá em festa com 35 anos de escola Villa-Lobos. Mas primeiro vamos falar dos teus primeiros contatos com a música aí. Fala pra gente um pouquinho aí como começou essa coisa da música na tua vida. Eu soube que foi na igreja ali. Foi obrigado a tocar baixo, sem nem ter tocado violão ainda. Algum passarinho lhe contou? Pois é, foi meio por acaso, né? Eu acho que as coisas na vida da gente acontecem assim meio por acaso. Eu fico olhando meu passado e vejo que como eu não tive muita consciência, as coisas foram acontecendo e quando eu pensei, já estava acontecendo tudo, já estava tocando, né, depois já estava lecionando, enfim. Mas eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos mais ou menos, e aí fazia parte de um grupo, né, na igreja e tudo mais. E aí sempre tem, a música é muito forte, né? Na igreja sempre tem os corais, tem os grupos, né, de jovem, aquela coisa toda. E eu lembro que numa tarde, depois que a gente terminou o ensaio, eu fui para casa de alguém que participava do grupo e o irmão dele tocava violão, né? Então, veja, não era do grupo do pessoal de lá, né? Era de outra pessoa e tocando violão. Interessante que eu lembro como hoje, que a pessoa fez isso aqui, ó. Rapaz, eu olhei assim, do nada, eu digo, negócio bonito comigo, né? Aí eu digo, cara, tu me ensina violão do nada. Eu acho que já deveria ter acontecido várias vezes isso. E nunca tinha dado esse estalo. Aí eu olhei assim e perguntei, você me ensina? Ele disse, rapaz, não sei nem pra mim, tá, aquela coisa toda, enfim. Mas aí comecei a aprender os primeiros acordes exatamente com essa pessoa, assim, sem ser um professor, né? Mas eu diria que foram os primeiros passos. E aí comecei, fiquei empolgado, aí comprei um violão. E eu lembro até hoje um violão que tem a altura das cordas, que dava para colocar uma mão dentro assim, eu não entendia a dificuldade de fazer os acordes. Essa dificuldade, uma altura, acho que estava empenado, eu não sabia, dificuldade para fazer. E fui por ali e do nada, de repente, o cara disse, rapaz, tu não toca, né? Eu digo, não, eu tenho um baixo aqui. Eu digo, bicho, eu não sei nem violão e tal. Ó, tem esse baixo que a gente tá precisando. Não, bicho, mas é fácil, não sei o que e tal. O cara já tocava, né? Tal, fácil para ele, né? Enfim, e aí ele começou a passar ali o básico do básico, e aí foi o meu início, digamos assim, sem saber tocar violão, tive que tocar baixo, que sabia menos ainda e tudo mais. Olhando hoje, Bruno, eu vejo que tudo isso fez parte, talvez, da principal, enfim,
como músico, da maturidade que eu tenho hoje, passou exatamente por isso, por uma experiência que eu não fazia ideia, que eu estava vivenciando e que seria tão importante para mim hoje. Por quê? O que é que acontece hoje? Hoje você quer uma música, você tem na internet, você tem um cara tocando, você vê o artista tocando, mostrando como é. Naquela época não tinha nada disso, tem que pegar um LP, uma fita, escutar, sem entender de nada, tem que resolver, tem que tocar no sábado, no ensaio. Então veja que ou você aprende ou aprende, né? Hoje está muito mais fácil, né? O acesso... Sem dúvida, né? A nossa geração, a minha geração, pelo menos ser um garoto novo, né? Mas a minha geração foi desse jeito, a gente teve que aprender na marra, a desenvolver a percepção, o ouvido, a tirar coisas sem saber. E hoje, eu não tinha consciência disso, né? Hoje eu digo, nossa, como foi importante isso, né? Porque mesmo depois que você tenha todo um caminho mais formal, mais acadêmico, digamos assim, para saber como funcionam as coisas, mas essa parte da vivência, da percepção mesmo, isso é vivenciado. Você tem que estar lá fazendo. Teoria, nada vai te dar isso, né? E eu tive isso lá atrás, no início, sem saber, entendeu? Então isso foi assim, de uma grande valia. Eu diria que eu tive muita sorte, entendeu? Por ter, digamos, essa base, né? Logo no início, meio inconsciente assim, eu já estava tendo... E você passou pelas mãos do Ibis Maceió, foi o primeiro professor, né? Pois é, depois de um tempo, né, a gente vê que a gente quer avançar, a gente quer conhecer, e aí procurando quem é o professor aqui e tal. E tinha o Ibis, né, Maceió, um grande mestre, né, uma pessoa muito generosa. Depois você estudou com o Uruba. Aí depois, enfim, eu saí passando por ali, pelo Senato, e o Uruba era a pessoa que ensinava todo mundo aqui, teoria, todo mundo, né, aprendeu, de certa forma, passou pela mão do Uruba, enfim. E depois você aprendeu com a noite. Acompanhando os artistas, né, diga. Pois é, essa é a grande escola que a gente sabe, né, isso na verdade é o que vai fazer você ser músico de verdade, é você estar no palco, é você estar experimentando, errando, aprendendo, voltando para casa, não, eu quero fazer melhor, tal, é isso que realmente faz você ser um músico de verdade. E eu senti essa, enfim, quando você foi colocado meio sem, você nunca está preparado, né? Não, eu não estou preparado, nunca está bom, tal, e assim, você vai e a coisa, ou seja, só se vai indo, né? E eu fui para poder, enfim, contribuir, né, para toda uma formação prática da coisa mesmo, que é a questão da performance, e eu diria que foi realmente a grande escola, os grandes bailes. Naquela época era comum, né, ter as bandas de bailes, aquelas coisas todas, né, depois vinham os carnavais, os festivais de música que você participava, enfim, esse foi mais ou menos assim o caminho que eu trilhei assim no início, né? Mais ou menos por aí. E lá na frente vem a escola. Agora é o seguinte, a escola a gente vai deixar para o segundo bloco. Certo. Vamos fazer mais um som aí, quer dizer, na verdade vou pedir para você tocar uma música para o pessoal de casa, você fazer uma performance aí no violão, e na sequência a gente vem para o segundo bloco, já vem com um dos alunos aí lá da escola, né? Que vem representando. Então, perfeito. Já deixa uma música pro pessoal de casa aí. O pessoal que está assistindo, fica ligadinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos ficar aí com Naná Nazareno, Vila Lobos.
pra quê? Vá procurar o que fazer. Faz um favor pra nós dois. Vê se começa a entender. Todo começo tem fim. Apaga eu de você, que eu já te apaguei de mim. Não me tenta mais, que recairei. Cabeça vazia, oficina de ex. Não me tenta mais, que recairei. Cabeça vazia, oficina de ex. 105,5, a rádio que toca sucesso. Se não é amor, por que você me olha desse jeito e faz essa bagunça no meu peito? Em cada vez que a gente chega perto. Se não é amor, o que é que eu tenho a ver com a sua vida? Por que não aceito logo a despedida? Te deixo, vou embora e tudo certo. Se não é amor, por que que eu não arrumo outra pessoa e aceito esse teu caso numa boa? Por que que não me sinto indiferente? Se não é amor, por que que eu não encontro graça em nada? Porque me sinto à margem de uma estrada. Por que que não é tudo diferente? Se não é amor, por que que ainda fico à sua espera? Porque mesmo sabendo que já era, meu coração não sai desse castigo. Se não é amor, por que que ainda deixo a porta aberta? Por que que essa saudade não se aquieta? Por que que eu não esqueço de você? Negue o seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com um jeitinho esse coração que ainda é seu. Diga que o meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi minha um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Professor, esse aluno, hein? Rapaz, Lisan, que timbre bonito, velho. Pois é. A gente tem, vez por outra, essa grata surpresa de estar recebendo pessoas, né? Que a gente se surpreende, né? Com talento, com seu timbre, né?
e Lisan, como tantos outros que apareceram lá, de repente foi algo que nos surpreendeu e a gente fica muito feliz em poder ter sido escolhido, né, para estar orientando, né, esses Ele tem um grave aveludado, né? Muito bonito, né? Um pouco parecido com o Emílio, que a gente tem como referência, né? Muito bonito mesmo, muito bonito. Muito legal mesmo. Agora é o seguinte, são 35 anos de Casa Vila Lobos, né? Você começou na casa como um aluno, se tornou professor, depois proprietário da casa. Mas fala pra gente como começou, e foi de uma forma totalmente despretensiosa, né? Ali começou com o Marco Aurélio, um médico, foi morar em Brasília, começou a estudar, voltou para Maceió e não tinha onde estudar. Aí ele resolveu montar uma escola para ele estudar, né? Perfeito, né? Essa história, mais uma história que acontece, que a gente acha que é por acaso, né? Não existe coincidência, né? Eu acho que tudo tem um plano, mas a gente fica olhando assim e diz, rapaz, como é que é possível? O cara não era músico, não era nada, na verdade era um médico, né? Um estudante, e vem estudar aqui em Maceió, quer dar continuidade do curso dele que ele fazia de teclado lá em Brasília, chega aqui, procura e não encontra. E ele sempre teve essa veia de empreender, né? Até hoje a gente percebe isso. Então ele disse, rapaz, não tem uma escola aqui, vamos montar uma escola. Ele, como não era músico, não era nada, procurou, né, realmente uma escola credenciada, né, que era Minami, de São Paulo, né, uma escola de renome e tal. Uma franquia. Franqueou, no caso, né, conheceu, franqueou, trouxe essa escola para cá, quer dizer, a metodologia, né, todo o formato, e aí foi o início da Casa Vila Lobos, digamos assim, logo no início. O interessante é que nessa minha caminhada, né, que eu falei que eu estava lá na igreja e tal, eu lembro também que eu estava em casa assistindo TV e de repente passou um comercial da Casa Vila Lobos, né? E eu fui um cara sempre curioso, negócio de instrumento, sempre achei bonito todo instrumento, né? Aí de repente eu disse, teclado, eu vou experimentar teclado, nunca tinha nem sequer, né, me aproximado, e aí foi quando eu fui lá na escola para querer saber e comecei a estudar. Eu já tocava na igreja, já tocava, né, já tinha uma certa vivência e comecei a estudar teclado lá. E aí foi onde a minha primeira, digamos assim, formação, né, mais acadêmica foi lá na Vila Lobos como teclado. Na verdade eu comecei com órgão, não sei se você lembra, né, antigamente era um órgão com pedais, né, aquela coisa que eu acho, nem sei se existe ainda, tocava em igreja e tudo mais, igreja, né. Mas depois fez a transição para o teclado, era novidade. E aí, quando eu terminei o curso, aí eu fui convidado, né, para lecionar e tudo mais. E quer dizer, outra coisa que foi acontecendo, eu nunca imaginava em algum momento ser professor, lecionar, nunca tive essa vivência. Né? Não. Na sua cabeça, né? Isso. Você quer ser músico, né? Você gosta de tocar, aquela coisa toda. E foi outra coisa que aconteceu por acaso, digamos assim, né? Eu gosto da frase que diz o seguinte: você não escolhe a música te escolhe. Depois que você, com o tempo você percebe isso, não tem jeito, ela te escolheu e pode acontecer o que acontecer, você vai fazer isso. Então, olhando para a minha caminhada, mais ou menos isso. E aí eu me encontro hoje como educador e amo isso, cada dia me apaixonei, inclusive toco muito raramente, né? A minha paixão agora é realmente lecionar, e tem algo muito prazeroso, que é isso, você pegar na mão daquela pessoa que está começando, que tem um sonho, que te procura, escolhe você, imagina a responsabilidade, escolhe você para receber, né, os primeiros ensinamentos ali, porque ele tem um sonho, e você depois vê aquela pessoa começando a tocar, feliz, pô, isso é impagável, isso é o que me faz esse todo dia... Esse processo todo aí, né? Isso é o que me faz todo dia acordar e seguir, é isso, esse prazer. Bacana, professor. Esse prazer de poder ajudar as pessoas a realizar seus sonhos. Eu sempre estou indicando a escola, né? A gente sempre tem chegado pessoas lá. Tem como referência, né, a escola. Perfeito, agradeço. Eu acho que o pessoal de casa sempre tem dúvidas, né? Assim, em relação a qual seria o instrumento ideal para iniciar com música. E também eu acho que a dúvida também da idade, né? Qual a idade ideal? Existe isso? Existe uma idade ideal? Como é que funciona isso? Vocês também trabalham lá com musicalização infantil? Perfeito. Ótima pergunta. Então, veja o que acontece. Eu digo que música vai de 4 a 104 anos. Então, você não tem idade, né? Claro que tem o limite indicado para o instrumento. Se uma criança, né,
vai fazer musicalização, vai começar ali trabalhando as percepções, questão de ritmo, de uma forma lúdica, que ele vai se interessando com aquele, mas na verdade ele está sendo desenvolvido ali, né? Todas as percepções dele e tal. E depois ele já pode migrar, 4, 5 anos, já pode pegar um instrumento, uma flauta, um teclado, né? Nessa idade já pode um piano, já tem curso para essa idade, né? E depois você já pode 6, 7, 8 anos, já pode pegar um instrumento de cordas, né? Porque já tem que apertar, às vezes o dedinho dói, aquela coisa, enfim. Mas aí não tem idade, tem só a fase que você vai pegar cada instrumento para começar na música, né? Mas a idade... Tem muita gente que pergunta assim, eu já estou com... Enfim, já sou adulto, eu consigo? Todo mundo aprende. Basta seguir um passo a passo, se orientar nesse sentido. Um método, né? Um método, que a gente chama de método, né? E, enfim, estudar. E se dedicar, né? E se dedicar como qualquer coisa, né? Tem que se dedicar. Nada vai acontecer por acaso, né? Agora, e o tempo? Quanto tempo eu estou tocando? E isso vai depender... Curioso isso. Será que se eu investir 6 meses de aula na escola, eu já vou ter resultado, né? Aí não depende só da escola, né? Perfeito. O professor, sei lá, talvez represente 30%. O restante exatamente o aluno, o tempo. E eu digo o seguinte, o tempo será sempre proporcional à dedicação dele. Então a evolução dele vai estar relacionada à dedicação. Quanto mais se dedicar, mais rápido ele, né, ele vai desenvolver. Então cada um tem seu timing, né? Uma pessoa, um adolescente que está ali naquele momento de estudo, na escola e tudo mais, ele tem mais tempo, vai se dedicar, certamente o resultado dele será mais rápido, né? Uma pessoa que tem seu trabalho, suas obrigações de família e tudo mais, vai ser mais lento, mas todo mundo vai aprender, só em timings diferentes. É basicamente isso. Eu também acredito que existam situações lá, e já existiram, existem situações onde o aluno chega lá, procura um instrumento, só que aí vocês, né, conseguem visualizar que, de repente, a facilidade para aquele instrumento não é tão... tipo, perfeito, né? Exatamente isso. Não seria o instrumento indicado, né? O indicado para ele. Uma coisa é você gostar, você achar bonito. Outra coisa é você ter contato com o instrumento. Né? Tem que ter a química, né? Então, depois que a gente percebeu isso, foi o que a gente fez. A gente dá aulas experimentais de vários instrumentos. Então, ele quer, digamos, um cavaquinho, achou lindo, eu vi o Bruno tocando ali, achou maravilhoso e tal. E aí eu gostaria de tocar o cavaquinho, mas vê lá, de repente não era aquilo, é muito apertadinho, dói o dedo, não sei o que e tal. Então a gente disse, por que você não experimenta o violão? Né? Já não tem tanta essa dificuldade inicial. O ukulele, que é um ótimo instrumento para quem está começando. Instrumento de corda, a gente indica o ukulele. Tá? É fácil. Com poucos acordes você já consegue tocar várias coisas. E aí tem todo um processo. Depois que você passar por esse processo inicial, depois fica muito mais fácil. Tá? Então é muito importante você experimentar vários instrumentos e depois decidir. Agora, tem pessoas assim, não, eu gosto de sax. Pode ser a dificuldade que for, eu quero sax. Pronto. Então você está determinado e vai pagar o preço por isso, digamos assim, né? O preço que a gente fala é dedicação, o tempo e tudo mais. Então é basicamente isso. Mas todo mundo aprende e não tem idade, basta querer. Basta querer. Tá aí. Naná, obrigado. Que é isso. Tão bom receber você aqui. Convite. Muito bom. Fazer esse som com você. É a primeira vez que a gente toca junto. É um prazer, né? Viu, cara? Fiquei muito conhecer, feliz. Né? Eu já conheci o Lisan agora e eu quero conhecer agora a Sâmia Miranda, né? Outro talento da casa, a gente fica muito feliz. Vem tocar 2 sambas já com a gente. Tá com a gente já há um tempão, né? Digamos que a Sâmia tem uma relação maior com a casa, né? Ela já nos ajuda, está sempre nos eventos, participando. Então, é uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial. E a gente percebe o quanto ela gosta de música. É perceptível da forma como ela canta mesmo, assim, a alegria que ela passa, então, né? Isso é importante, a gente precisa estar próximo dessas pessoas, né? Então isso muito só bom. Agrega pra gente, a gente fica muito feliz. Vamos convidar a Sâmia então para fazer um som com a gente. Para fazer o som. O pessoal de casa fica ligadinho no nosso encontro diário aqui pela TV Cidadã, no 35.2 da TV aberta e também na Rádio Senado Cidadã Maceió, a 105.5 FM. Valeu, boa semana vindoura para vocês. Naná, agora com Sâmia Miranda. A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel.
imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos, o meu coração. E além de tudo me deixou mudo um violão. E além de tudo me deixou mudo um violão. Eu fui fazer um samba em homenagem a Natá, da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapim